vai ver a versão quântica do teorema de Shannon para codificação não ruidosa. E o nosso objetivo aqui é descobrir o quanto a gente pode comprimir uma fonte de informação quântica no sentido de diminuir a dimensão do espaço de Hilbert, que descreve essa informação quântica que a gente quer enviar, sem perder a confiabilidade na informação que a gente vai enviar. Tá? Então, esse resultado é conhecido como teorema de Schumacher para codificação não ruidosa, e a gente vai ver um pouquinho da ideia por trás desse resultado. Bom, então, primeiramente, a gente vai manter a restrição de que a gente vai considerar usos da fonte que são independentes e identicamente distribuídos. Só que agora a nossa fonte de informação é uma fonte de informação quântica e por isso ela vai ser descrita por uma matriz densidade ao invés de uma variável aleatória clássica, tá? Então essa fonte de informação quântica é descrita por uma matriz densidade ρ agindo no espaço de Hilbert H. Bom, e a nossa ideia aqui é o seguinte, se eu usei essa fonte N vezes, eu vou ter uma matriz densidade que é descrita por ρ tensor N, aqui eu estou usando a hipótese de identicamente distribuídas e de independência, e aí eu vou aplicar um mapa que vai comprimir essa informação, trazendo do espaço de Hilbert H tensor N para um espaço de Hilbert de dimensão menor, tá? E aí eu vou enviar essa informação comprimida através de um canal. Agora a gente vai supor que esse canal é a identidade, tá? E aí depois, por isso, eu tenho, depois da ação desse canal, o mesmo estado que eu tinha antes, por isso codificação não ruidosa. E aí, por último, eu vou aplicar um mapa de descompressão que vai levar do espaço de Hilbert de dimensão menor no espaço de Hilbert original, obtendo uma matriz nesse espaço de Hilbert sigma. E o nosso objetivo aqui é que sigma seja o mais parecido possível com o tensor N, tá? Ok, então um esquema de compressão de taxa R para essa fonte corresponde a essas duas famílias de mapa, CN e DN. CN é o que a gente chama de operação de compressão, que leva estados nesse espaço de Hilbert, um espaço de Hilbert de dimensão 2 elevado a nr, que eu espero que seja menor, tá? Que é o espaço comprimido. E aí esse R aqui é a taxa de compressão, que vai me dizer o quanto eu posso comprimir essa fonte de informação quântica. E DN é a operação de descompressão, que vai levar estados no espaço comprimido em estados no espaço original. E eu quero que a ação de todos esses mapas combinados seja o mais próximo possível da identidade, tá? Bom, então, o que a gente quer no fundo é que a fidelidade entre ρ tensor N e sigma, que é o estado que a gente obtém lá no final de todo esse processo, seja próximo de 1, tá? Que é mais ou menos parecido com o que a gente desejava para fontes de informação clássica. Só que no caso de informação quântica, essa condição aqui não é suficiente para garantir que esse é um bom método de compressão e descompressão. Para a gente entender essa ideia, vamos pensar no seguinte exemplo. Então eu vou considerar aqui a ação de um canal que não necessariamente corresponde a esses mapas de compressão e descompressão que a gente vai usar no protocolo para provar o teorema de Schumacher. Tá? Mas é só para a gente ter um exemplo de por que a gente precisa considerar coisas adicionais que a gente não precisava se preocupar no caso clássico. Bom, então vamos supor que eu tenho um sistema composto descrito pelo estado psi, que é 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1, 1. E vamos supor que esse sistema está sujeito à ação de um mapa, que é a identidade na parte A e que é o mapa eta na parte B. E esse mapa eta é um mapa que a gente chama de bit flip. Ele troca 1 por 0 e 0 por 1. Então, após a ação desse mapa, eu vou ficar com o seguinte estado.
que também é um estado de Bell, mas é um estado de Bell ortogonal ao estado de Bell que a gente tinha anteriormente. Bom, então vamos ver o que acontece com o estado do sistema B nesse processo. Então, no início, eu tenho o B, que é traço em A de psi, que é igual a identidade sobre 2. Enquanto que no final eu tenho o B', que é traço de A, identidade tensoreta de psi, que também é identidade sobre 2. Então, a fidelidade de ρB e ρB' é igual a 1. Só que se eu olhar para o sistema composto e considerar a fidelidade de psi, identidade tensoreta psi, essa fidelidade aqui é 0, porque os estados são estados ortogonais. Então, o que acontece? Nesse caso, se a gente olhasse só para o sistema B, só para ρB, essa ação desse mapa não faz nada com o estado do sistema B. Ele permanece o mesmo, a identidade sobre 2 no início e a identidade sobre 2 no final. Mas se eu olhar para o estado do sistema composto, a ação desse mapa leva um estado, psi é um estado ortogonal a psi no final das contas. E isso é um problema quando a gente olha para protocolos de informação quântica, como, por exemplo, o protocolo de codificação superdensa que a gente viu lá no início do curso. Então, lá a gente via que a informação estava codificada no estado emaranhado. Então, se eu trocasse de estado, eu ia ter uma falha completa na comunicação que eu queria implementar. Então, em geral, os protocolos de informação e computação quântica é desejável, é imprescindível que o emaranhamento seja preservado. Então, aqui, ao enviar essa informação quântica de um lado para o outro através desse canal, ou através da compressão, né, ao implementar o protocolo de compressão e descompressão, não é suficiente que o estado com o qual eu estou trabalhando seja preservado, mas que seja preservado também o estado de um sistema composto, do qual o estado do sistema que eu estou trabalhando seja uma parte. Né? Então, a gente deseja que isso aqui aconteça, mas isso aqui não é tudo, isso aqui não é suficiente. Tá? Então, o que a gente precisa? O que a gente precisa é que a fidelidade de emaranhamento seja preservada. E o que é a fidelidade de emaranhamento? Então, a ideia que está por trás aqui é que a fonte pode ser descrita por um estado misto porque ela é parte de um sistema maior que está em um estado emaranhado. Essa é uma preocupação que a gente não tem que ter nos protocolos de informação clássica, mas a gente tem que ter nos protocolos de informação quântica. E aí a gente vai pensar o seguinte, seja psi, RF uma purificação de ρF, em que esse ρF aqui é o estado da informação produzida pela fonte, que nesse caso é ρ tensorem, tá? Então da informação produzida pela fonte. O que a gente quer é que essa purificação seja preservada pela ação da identidade, que não faz nada nos outros subsistemas, e que aplica o protocolo de compressão e descompressão na informação produzida pela fonte. Tá? Então, essa quantidade aqui a gente está usando uma purificação, isso é independente de qual purificação a gente escolhe. Então, isso aqui é uma propriedade do estado da fonte e do mapa que eu estou aplicando, que é a composição de ρ tensorem, e essa quantidade é chamada de fidelidade de emaranhamento. E depende do estado e do mapa ao qual esse estado está sendo submetido. Tá? Então, o que eu quero, além de preservar o estado da fonte, eu quero que ele preserve qualquer purificação de ρ tensorem, e por isso eu preciso que a fidelidade de emaranhamento se aproxime de 1. Tá?
de maneira intuitiva, porque a fidelidade de amaranhamento mede o quanto o estado do sistema composto é preservado por esse mapa aqui. E informação quântica é imprescindível que não só o estado do sistema que a gente está considerando seja preservado, mas que o estado de um sistema composto do qual esse sistema faz parte seja preservado. Tá? Bom, então, se essa condição é satisfeita, a gente diz que esse protocolo, né, que é DN composto com CN, é um protocolo de compressão e descompressão confiável. Tá? Bom, então agora com todos esses ingredientes, a gente pode enunciar o teorema de Schumacher para codificação não ruidosa. E o que ele diz para a gente é que se a gente tem uma fonte, de novo, sempre respeitando a condição de ser independente de identicamente distribuída, descrita pelo estado ρ, que age no espaço de Hilbert-H, eu posso encontrar um protocolo de compressão e descompressão confiável se a taxa desse protocolo for maior do que a entropia de von Neumann na matriz densidade ρ. Agora, se eu crio um protocolo que tem taxa menor do que a entropia de von Neumann de ρ, então esse protocolo não pode ser confiável. Então, de novo, a gente tem um resultado que mostra pra gente que a taxa com que a gente pode comprimir uma fonte de informação está ligada à entropia. No caso de fontes de informação clássica, entropia de Shannon. No caso de fontes de informação quântica, entropia de von Neumann. Mas o resultado é análogo, né, exatamente o mesmo do que a gente tinha visto no caso de fontes de informação clássica. Tá? Bom, para a informação clássica, o resultado essencial por trás da demonstração desse teorema é o teorema das sequências típicas, como a gente viu nos vídeos anteriores. E agora, no caso de informação quântica, o resultado essencial por trás da demonstração desse teorema é o teorema do subespaço típico que a gente vai ver no próximo vídeo.